Olá, bem-vindos ao História em Casa. Hoje nós vamos falar das mudanças na Europa feudal e essas aulas vão ser divididas em 3 partes. Essa primeira parte a gente vai falar sobre o revigoramento do comércio e das cidades. Então, para a gente conseguir compreender esse período, a gente precisa se localizar temporalmente. Então aqui a gente vai estar falando a partir do século XI, tá certo? O que aconteceu antes aí para a gente falar desse revigoramento de comércio e cidades? Dentro do que a gente já estudou a respeito do feudalismo, as pessoas viviam dentro de feudos, que é uma quantidade de terra razoável coordenada por um senhor feudal que ele é vassalo do rei. Então tudo é do rei e aí um nobre toma conta dessa terra. E quem vive dentro desse território precisa pagar muitos impostos para viver ali. Agora, a partir do século XI, pessoas vão começar a deixar os feudos e ampliar esse espaço. Por isso que a gente vai falar que o primeiro ponto importante aqui é a expansão da área de cultivo, de alimentos, a gente está falando aqui. Um segundo ponto muito importante aqui são as inovações técnicas. Então, quando a gente expande a área de cultivo, a gente precisa de tecnologia para trabalhar nessa agricultura. E eu vou listar aqui 4 pontos importantes aí dessas inovações técnicas. Primeira, se chama charrua, ela é o arado. O arado, ela serve para fazer aquele risco no solo para poder jogar a semente e plantar. Anteriormente eles estavam utilizando esse arado de madeira e a partir do século XI começam a utilizar de ferro, que vai fazer ser muito mais eficaz, muito mais profundo e ter melhores plantações a partir de então. As sementes vão brotar mais do que brotavam anteriormente por causa da profundidade que era colocada no solo. A segunda inovação técnica que eu vou citar é o sistema de rotação trienal. Como que funciona isso? Antes, trabalhava-se da seguinte forma: eu tenho uma terra, eu dividia a terra em 2 partes. Vamos supor que numa parte eu plantava trigo, em outra parte eu plantava milho. Certo? Depois de 6 meses eu trocava, colocava o milho onde estava o trigo e o trigo onde estava o milho. O que acontece nessa situação? A terra se desgasta, ela tem que fornecer muita energia o tempo inteiro para essas produções agrícolas e chegava em algum momento que ela ficava infértil ou quase infértil. O sistema de rotação trienal é dividir a terra em 3 partes e uma eu planto milho, na outra eu planto trigo, enquanto minha terceira parte descansa. E assim eu faço essa rotação, sempre haverá uma parte descansando para receber uma nova plantação. Isso vai aumentar a quantidade de alimentos a ser produzidas dentro dessas terras. A terceira inovação técnica que eu vou citar para vocês é como atrelar o cavalo. Como assim, professor, atrelar o cavalo? Certo? Quando a gente vê aí os cavalos levando carroças e essas carroças vão levar os produtos, a gente tem que entender que o cavalo vai utilizar sua força. Portanto, antes do século XI, essa carroça, ela era presa quase que no pescoço do cavalo. Então, quando o cavalo fazia força para puxar a carroça, ele sufocava e tinha que reduzir os passos, às vezes parar um pouco, respirar, seguir mais um pouquinho. Então, isso dificultava para o cavalo. Agora, depois do século XI, os cavalos são atrelados pelo peito. Então, o cavalo consegue ter muito mais força, resistência e vai aumentar o rendimento desse cavalo, podendo levar muito mais peso e de uma forma muito mais tranquila. E por último, na questão das inovações técnicas, a gente vai ver o aparecimento e difusão dos moinhos. Moinho é aquilo que moe. Então aqui a gente vai falar de moer grãos. Esse moinho ele pode ser feito a partir do vento ou da água, tá certo? Nessa época já começa a se fazer das 2 formas.
E por que é importante? Vai aumentar a velocidade com que os grãos vão ser moídos, porque antes eram moídos por ser humano, e também vai aumentar a qualidade dos grãos. Enquanto o moinho movimenta, uma outra parte vai socando esses grãos, deixando eles muito mais moídos, tá certo? Então essas são o contexto do que vai acontecer a partir de agora para as mudanças nessa Europa feudal aí. Então a gente vai lá para o revigoramento do comércio e das cidades. Revigorar é quase que renascer. Então as pessoas vão sair do feudo e começar a ir para as cidades. De novo, porque quando a gente estuda lá Roma, Grécia Antiga, já havia essas técnicas e as pessoas viviam em cidades. A gente entendeu aí que vão correr para o campo por causa da violência que estava acontecendo na Europa. E agora vão começar a sair de dentro desses feudos. Então vamos lá. O revigoramento da cidade vai ser possível, primeiramente, pelo que a gente conversou, o aumento da produção agrícola. Depois, diminui a necessidade das pessoas no campo, porque melhorou as técnicas ali agrícola. Então agora precisa de menos pessoas na agricultura. O que elas vão fazer? Essas pessoas vão para a cidade, tá certo? Então vai ter essa migração entre campo e cidade. Algumas dessas pessoas que vão sair do campo e ir para a cidade vão virar artesãos, como sapateiros, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, enfim, produzindo ali para vender na cidade, e outros vão ser mercadores ambulante. O que significa esses mercadores ambulantes? Pessoas que ficam carregando ou transportando essas cargas de um lado para outro, de uma cidade para outra, porque daqui a pouco a gente vai falar do comércio, das feiras comerciais que vão acontecer também, tá certo? Então alguns viram artesãos, outros viram mercadores ambulantes, dessas pessoas que saem do campo e vão para a cidade. Tá certo? E os moradores do campo vão produzir alimento e trocar por artigos. Então, quais são esses artigos? Roupas, sapatos, móveis. Então, o povo do campo produz alimento, troca por esses artigos, e alguns mercadores vão começar a trocar isso nas cidades também. Tá certo? Essas ações vão estimular o artesanato, o comércio e a vida urbana, que é onde tudo vai acontecer. E a gente vai ver aí que a partir do século XI também, como eu disse para vocês, esses comerciantes ambulantes, vai começar a estimular aí rotas comerciais. Então vão começar a surgir pontos importantes onde vai acontecer esse comércio. A gente vai citar aqui algumas rotas importantes. Primeira, a gente tem que citar Gênova e Veneza, acrescentando aí a cidade de Pisa, na Itália, certo? Então, cidades italianas ao oriente, e eles vão fazer esse comércio via mar Mediterrâneo. Se você pegar o mapa da Itália, ela é uma península e está praticamente inteira dentro do mar Mediterrâneo, que vai facilitar eles dominarem o mar Mediterrâneo e acessar o leste da Ásia e o norte da África. Então o mar Mediterrâneo ele vai ligar o sul da Europa, o norte da África e o leste da Ásia, tá certo? Então os italianos de Gênova e Veneza vão dominar esse comércio nesses mares e pegar os produtos ali e distribuir para o norte da Europa. Então eles vão para os portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e ali conseguir pegar esses produtos, levar para a Itália, distribuir para a Europa. Então a gente já trouxe produtos do Oriente para a Europa. Vão surgir aí outras rotas comerciais importantes, como do sul da Europa para o norte, certo? Então os italianos trazem até o sul e a gente vai ver rotas aí de Veneza a Hamburgo, por exemplo, ou de Gênova a Bourges. Todas passando por uma cidade na França chamada Champagne, onde vai ter a maior concentração de feiras da época, tá? E por último, nessas rotas importantes aí, vai ser as cidades do norte. Então, primeiro, mar Mediterrâneo, os italianos trazendo para o sul da Europa. Segundo, do sul da Europa para o norte. E por último, terceiro ponto importante, o comércio ali no norte da Europa. Tá certo? Então a gente já pegou esses produtos, já distribuiu. Vamos falar como funcionavam as feiras medievais, certo?
Feira é aquele lugar aberto onde cada um traz o seu produto e comercializa ao ar livre, tá certo? Essas feiras, elas duravam de 15 a 60 dias e elas aconteciam nessas cidades de uma ou duas vezes ao ano. Vinham pessoas de diversos lugares comercializar os seus produtos. Só que tinha um problema. Imagina, o turco chega lá na cidade de Hamburgo, a moeda dele não é conhecida por quem mora em Veneza, por exemplo. E aí, como que eu vou negociar se você não conhece minha moeda e eu quero o seu produto, ou vice-versa? E acontecia aí uma bagunça, ninguém sabia o quanto valia a moeda do outro, mas um queria comprar, o outro queria vender e não chegavam a um acordo, até que vai surgir um italiano que vai colocar um banco de madeira no chão e vai falar: ô pessoal, chega aí, traz sua moeda, o que você quer comprar? Ô, você! Então, eu quero comprar tal coisa de tal pessoa. O idioma também era um problema na época. Então ele apontava, falava: eu quero isso e eu tenho isso, quero pagar isso. Esse cara que colocou o banco, ele colocava as moedas ali e ele começava a dar valor nas moedas, a trocar as moedas. Surgem aí os primeiros cambistas. Hoje, se você for para o exterior, por exemplo, você vai precisar utilizar moeda local. Nós no Brasil utilizamos o real, nos Estados Unidos, por exemplo, se utiliza o dólar. Então, se você chegar num restaurante lá nos Estados Unidos e quiser pagar com real, você não vai conseguir. O que você precisa fazer? Ir numa casa de câmbio e converter, dar o seu real e pegar em dólar para conseguir comprar as coisas nos Estados Unidos. Naquela época, a mesma coisa. Quem fez isso foi um italiano com um banco. Você dava sua moeda para ele, ele trocava pela moeda da pessoa que você queria comprar o produto e todo mundo conseguia fazer o mercado funcionar. Esse cara é o primeiro banqueiro. Olha aí, você conhece a instituição banco? Ela surge aí, de um banco mesmo. Banco é banco de sentar, banco de madeira. E hoje é o nome da instituição que nós chamamos, onde guardamos o dinheiro de todo mundo aí, tá certo? Então surge aí o banqueiro, surge o cambista e ele vai trocar esse dinheiro. Então a gente já entendeu as feiras comerciais, vamos entender essas novas cidades e as antigas cidades. No início da Idade Média, as cidades eram pequenas e o povo vivia no campo. Lembra lá que a gente falou do feudalismo. A partir do século XI, aumenta o artesanato, o comércio, as pessoas se direcionam para as cidades. E a cidade vai acontecer em torno dessas grandes feiras. Imaginem só, vai acontecer uma feira de 15 a 60 dias. As pessoas vêm de diversos lugares do mundo. O que essas pessoas precisam? Um lugar para dormir. Então, ao lado da feira se construía uma vila. Essa vila, onde os mercadores viviam ali de 15 a 60 dias, ela recebeu um nome com o tempo. E esse nome é burgo. E o morador de burgo passa a ser o burguês. Portanto, hoje, quando você escuta alguém falar burguês, ele surge na Idade Média, referindo-se àqueles que moravam nos burgos, portanto, o comerciante das feiras comerciais. Tá certo? Então a gente aqui, surge os burgos, os moradores burgueses, e outras cidades também vão surgir à margem dos rios e algumas outras em torno desse castelo do nobre, que antigamente era o feudo. Só uma curiosidade aqui, no ano 1300, ali no final do século XII, para início do século XIII, a gente vai ver que a população ainda era pequena nas cidades. Cerca de 20% da Europa Ocidental, só 20%, morava em cidades. Tá certo? Então, essa migração do campo para a cidade, ela vai se dar de forma bem lenta. Então, vamos lá entender como que trabalhavam esses comerciantes, esses artesãos e uma coisa muito importante, as corporações de ofício. Então, é o seguinte, começou a ter muito comerciante, começou a ter muito artesão e essa disputa ficou desleal. Cada um cobrava o que queria, vendia onde queria, produzia com produtos que queria, de qualidade que queria, e eles desenvolveram associações profissionais. Então, se você quer ser sapateiro, você tem que ir lá
na corporação de ofício de sapateiro e se inscrever como sapateiro. E aí, a partir de então, vão surgir duas modalidades, uma para comerciantes e outra para artesãos. Então essas associações, elas vão proteger os associados, como por exemplo na velhice ou na morte, tá? Então assim, adoeceu, ela vai te dar um suporte, morreu, ela vai te dar esse suporte ou o suporte para a família, né? E aí a gente vai entender que a dos comerciantes, a mais famosa se chamou Hanseática. Ela era mais rica, dominou todo o comércio do norte da Europa, tinha grandes navios e tudo mais. A dos artesãos eram dirigidas por mestres, né? Então, mestres artesãos. E aí tinham algumas regras para você ingressar dentro dessas corporações de artesãos, tá? Que controlavam o preço do produto que você tem que vender, a qualidade e a quantidade. Por que eles controlavam tudo isso? Para evitar a concorrência. Se eu estou vendendo calçado a R$30 e você vendendo o mesmo calçado a R$15, você vai vender todos os calçados antes de mim. Então, eles controlavam qualidade, quantidade e preço para que todos tivessem possibilidade de trabalhar sem passar necessidades. E aí a gente vai ver que existem 3 fases aí para o artesão conseguir chegar a ser um mestre. Primeiro, ele começa como aprendiz. Então, em troca de alimentação, roupa e comida, ele fica observando um mestre trabalhar, trabalhando com ele, auxiliando, e ele só não pega dinheiro, ele pega alimentação, roupa e moradia. Depois, quando ele já está qualificado, ele vira um oficial, que já recebe pagamento. Mas ainda ele não é um mestre, ele trabalha na oficina de um mestre como oficial. Depois de 7 anos como oficial, ele faz uma prova e apresenta sua obra-prima. Se for aprovado pelos artesãos, ele se torna um mestre então. Tá certo? Então, 3 processos aí para um artesão se tornar um mestre e poder ter sua oficina e também poder ter aprendizes trabalhando com ele ali para ele ensinar essas pessoas. Para finalizar então essa aula, a gente vai ver que as cidades vão se libertar. Como assim, professor? Se libertar. Elas eram construídas na terra normalmente de um nobre, ou um conde, ou um bispo, ou um duque, que eram vassalos do rei. Tipo o feudo mesmo ali. Então a cidade tinha um dono, que tinha outro dono. Tá? Então assim, o rei era dono de tudo, ele entregava essa responsabilidade para um vassalo que era um nobre, e esse nobre mandava na cidade. O que isso implicava? O povo ter que pagar diversos impostos. Agora, esses trabalhadores comerciantes e artesãos, eles vão lutar pela independência das cidades. Então tem 2 formas que eles vão conseguir se livrar. A primeira, eles vão se livrar por rebeliões, conseguir fazer rebeliões e se livrar da autoridade desse nobre. E a segunda forma é comprar uma carta de franquia. Prestem bem atenção, carta de franquia dava liberdade da cidade. Eles pagavam, o nobre assinava, dando o direito deles governarem a sua própria cidade. E como que eles vão administrar essa cidade? Vão eleger representantes, assim como que a gente faz hoje. E quem vai ser esses representantes? Geralmente integrantes da burguesia, certo? Seja eles comerciantes ou banqueiros. Pessoal, espero que tenha aproveitado a aula. Ela fica por aqui. Sobre mudanças na Europa feudal, nós ainda temos mais 2 aulas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!